pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais uma aula de geografia, né, do cursinho Pré-ENEM da UNIR. Meu nome é Daniela, eu sou professora de geografia, sou formada aqui na Universidade Federal do Acre, com mestrado em geografia pela Universidade Estadual de São Paulo. Nos próximos dias, né, nas próximas aulas, eu vou estar assumindo essas próximas aulas que o professor Carlos Barros iria assumir, mas que por outras razões, infelizmente, ele não vai poder, tá bom? E aí junto a gente vai construindo isso aí. Então, só um pouquinho do nosso planejamento. A gente começa hoje com representações cartográficas, escalas e projeções cartográficas. No dia 11, a gente entra em clima, né? Então, tempo, climas e fatores climáticos. E, por fim, no dia 18, a gente continua com o clima, tratando dos tipos de clima e do clima brasileiro, né? Desde já, queria parabenizar aí a turma, né, de coordenação pelo projeto. Fico muito feliz em fazer parte, agradeço muito o convite. O meu e-mail está no slide também, mas quem quiser também o outro contato, seja do e-mail ou do slide, pode falar com o Renato, tá bom? Que ele tem o meu contato. Então, caso vocês precisem de dúvida, quem quiser mais exercícios, algo assim, alguma coisa do material que vocês acham que pode dar um reforço, podem entrar em contato comigo que eu respondo o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos direto ao assunto. Pessoal, a gente vai tratar hoje sobre vamos começar com cartografia, né? Depois vamos para as projeções geográficas e escala. Bom, eu acho que a gente pode falar que, juntando essas três técnicas, né, a representação cartográfica, as projeções e a escala, elas estão juntas, né, em uma técnica única que a gente chama de cartografia, que nada mais é convencionalmente, como a gente conhece, é a forma simplificada de colocar todo o planeta Terra, né, numa superfície plana, né, numa superfície plana para fins de análise, né, para que a gente possa analisar o território. Então, é por meio dessa cartografia que a gente consegue, né, fazer uma série de estudos e levantamentos espaciais, né, sejam eles ambientais, socioeconômicos, educacionais, de saúde, etc. Mas a gente precisa saber também que não é só porque ela tem esse caráter muito técnico e algumas vezes até muito matemático, que ela não esteja também, que ela esteja desligada dos interesses de quem a faz, né? Então a gente precisa sempre lembrar que essa técnica de elaboração de mapas, ela também é carregada de ideologia, né? Porque o mapa, as cartas ou as plantas, elas traduzem interesses e objetivos de quem a constrói, tá bom, pessoal? Então, assim, quem faz o mapa, o que ele faz? Ele coloca no papel a sua visão de mundo, tá? A gente vai ter um exemplo muito claro disso, logo, daqui a pouco, quando eu for falar das características entre a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Mas então, e o que a gente sabe por projeções cartográficas, né? São essas formas que são encontradas para fazer com que a esfericidade da Terra ela seja representada nessa superfície plana, né? E quando que nasce a necessidade dessa construção, de fazer o mapa? De onde vem esse mapa? Por que surge o mapa? O mapa surge por nada mais, nada menos do que desde o início da civilização, desde que o homem se entendeu enquanto pessoa na Terra, no território, né? Essa necessidade humana de ocupar o ambiente, de organizar o seu espaço, né? Tanto pelo viés produtivo, né? De encontrar os melhores lugares para plantar, os melhores lugares para colher, os melhores lugares para encontrar água, para pescar, para caçar, para montar a moradia, né? E também as limitações desse território, né? Onde não ir, onde não fazer,
né? Onde não vai ser válido, onde não vai ser útil. Então, essa necessidade de organização, né, de vida mesmo, essa organização social, né, ela vem, essa necessidade humana, né, de conhecimento do espaço, né, esse conhecimento espacial de onde estar, né. E o primeiro mapa que a gente tem conhecimento é o mapa de Igassur, né. O mapa de Igassur foi feito, mais ou menos os estudos mostram, entre 2500 a 3.800 a.C., né? Foi feito pelos povos babilônios, ainda no território mesopotâmico, né? Ainda na Mesopotâmia, e se chama mapa de Igassur porque ele foi encontrado, né, no município de Igassur, que é no Iraque, né, que é o antigo território da Mesopotâmia, e que afirmam que nesse rabisco, né, nessa pedra, é o leito de um rio, né, e que esse rio seria o rio Eufrates, né? Então, e aí a gente vê de uma forma bem ainda, né, bem arcaica, né, ainda não, sem grandes, é realmente apenas um rabisco para nível de se encontrar no território, né? E na internet vocês encontram uma série de interpretações quanto a esse material. O mapa, né, ele apresenta o quê? Ele apresenta projeções, né? Então ele tem projeções de acordo com esses interesses, né, de acordo com o objetivo de um mapa. Então, por exemplo, e é muito característico, né? Cada um tem sua própria característica. Isso é a nível de decora, tá, gente? Geralmente na prova eles vão pedir para vocês de forma muito específica quais as características, qual que é cilíndrico, qual que é plano, qual que é cônico. Mas então, vamos começar pela projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica é você nada mais do que pegar um cilindro, né, seria um papel em forma de cilindro, e colocar no mapa, né? Então, as características dessa projeção, qual que é? É um mapa retangular, né? Ele sempre é retangular, né? Os meridianos são retos e verticais, né? E os paralelos são retos e horizontais, né? Então, ou seja, é tudo muito bem certinho, ou seja, não existe nenhuma deformação nesse ângulo. A formação dos ângulos, né, não é nem deformação, mas a formação desses ângulos são retos. A gente tem as projeções cônicas, né, que ela geralmente é usada para projetar médias latitudes, né, um hemisfério por vez, porque o cone fica em cima do globo, então ele não consegue pegar tudo, então ele pega o hemisfério sul ou o hemisfério norte. Os meridianos se abrem em um sistema radial, né, incompleto, e os paralelos formam semicírculos, tá bom, pessoal? E a projeção plana ou azimutal, essa também pode ser chamada de plana ou azimutal, tá bom? É a zona de contato em altas latitudes, né, porque é aqui certinho, onde ele pega geralmente só essas extremidades, né? Então só pega as zonas polares, né? Também é chamado de projeção polar, né, pessoal, por conta disso. Os meridianos se abrem para as extremidades, né? E os paralelos vão formando círculos que, quanto mais distantes do ponto central, maiores eles vão ficando, né? Vocês veem no desenho que, de acordo com cada voltinha, quanto mais ele vai se afastando do ponto central, né, ali do polo, ele vai aumentando, tá bom? Isso, gente, o que acontece? É a tentativa da gente conseguir colocar, né, de forma muito mais clara toda essa visão, né, do planeta, da Terra. Mas essas técnicas, elas tentam ser os mais fiéis possíveis. A questão é que existem deformações, né? Sempre vai haver deformações, pessoal, sempre. A gente sempre fala, né? Qualquer questão que tenha sempre ou nunca, né? A gente tem que excluir. Nesse caso é diferente, tá? Sempre. Toda projeção, ela vai ter algum tipo de deformação. Seja da forma, seja da área, tá bom? Seja uma tentativa de equilíbrio, mas vai haver deformação,
tá bom? E também existem as características dessas deformações, existem categorias dessas deformações, né? Então a gente tem, por exemplo, as projeções conformes, né? É uma dessas propriedades. As projeções conforme, elas são fiéis aos formatos do continente, né? Os continentes têm o formato certo do que é visto, né, de cima. No entanto, elas deformam o tamanho desses continentes e a área desse continente. Então, assim, não há formação dos ângulos em torno de qualquer ponto, tá bom? Gravem isso. A gente também tem as projeções afiláticas, ou também o que é chamado equidistante, né? Essa ela traz pouca deformação, né? Deformação de área e de forma. Então, ela tenta reduzir o máximo as deformações e ela usa de uma escala uniforme. Por fim, a gente tem as projeções equivalentes. O nome, como já diz, são projeções que elas tentam equivaler o tamanho das áreas e, normalmente, ela deforma o formato dos continentes. A gente vai ter um exemplo aqui no slide logo sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, assim, uma outra questão que a gente precisa ver é, então aqui, por exemplo, a projeção de Mercator que eu falei para vocês e a projeção de Peters. Lembra que no início da aula eu falei que quem faz as projeções, né, quem faz o mapa, quem elabora, ele vem carregado com sua ideologia, com a sua visão de mundo e também com o seu contexto histórico, obviamente. Então, a gente tem os grandes exemplos que são os mais famosos, né, que é a projeção de Mercator. Por quê? A projeção de Mercator, ela vem de um cenário histórico em que a gente está falando do quê? São as grandes navegações. Grandes navegações, o colonialismo, o mercantilismo, né? Quem desenvolveu essa técnica foi um holandês chamado Gerardus Kremer Mercator, né? E ele veio desse cenário, né, em que o mercantilismo, né, a Europa, ela é essa grande potência, né, mercantil. Então, vejam que no desenho ele dá uma grande ênfase para os países da Europa, para o continente europeu, e uma pouquíssima ênfase para os países do sul. Né? Os países do norte são supervalorizados, eles estão inchados, muito mais inchados, mas os países do sul estão muito mais pequenininhos. Por isso, por ele fazer o quê? Ele mantém o tamanho, ele mantém a forma do continente, mas ele deforma o tamanho do continente. Isso significa o quê? Que ele tem que tipo de deformação, né? De característica de projeção. É uma projeção conforme, né? É fiel ao formato do continente, mas ele deforma o tamanho, né? Mostrando justamente essa questão um pouco mais histórica, né? Então, na projeção de Mercator, quanto maior a latitude, a gente vai ver na próxima aula essa diferença de latitude e longitude, mas já adiantando um pouco. Quanto maior a latitude, né, maior a deformação, né? Porque ele vai aumentando esse mapa, né? Ele vai dando uma ênfase para esses países, para esses territórios. E essa é uma visão eurocentrista, né? Eurocêntrica, né? Justamente por isso, né? Porque ele vê esses países com a necessidade de aparecerem muito mais do que os outros. Diferentemente da visão da projeção de Peters, né? O Peters, ele vem de um cenário já no século XX, né? O século passado. E ele usa de uma projeção equivalente a que a gente falou agora há pouco, né? Em que ele equivale o tamanho às áreas, mas normalmente o que ele faz? Ele deforma o formato, né? E vejam que no slide a gente consegue ver isso muito claro. Os polos bem achatados, né? Tudo muito achatadinho, tudo muito juntinho, né? E vejam que os países do norte dessa vez, eles estão um pouco mais apagados, né? E os países do sul ganham uma maior ênfase, né? Isso, principalmente a África. Isso porque o Peters, ele usa dessa visão que é chamada de terceiro mundista ou de africanista,
né? Terceiro mundista, né? Porque aquela história, né, pessoal, quando a gente estava na Guerra Fria, né, na época da Guerra Fria, o mundo, né, foi dividido, os países foram divididos em primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, se chamam essa projeção de uma visão terceiro mundista, tá bom? Para que a gente consiga, né, fazer essa elaboração e colocar em prática todas essas projeções e todas essas deformações e todas essas características, existe esse processo de conseguir transformar a realidade, né, os valores reais, né, dessa superfície, para os valores dessa representação no mapa, né? E como que isso é feito? Isso é feito a partir das escalas, né, que é justamente isso. É essa técnica de ter uma visão reduzida do território a partir de uma proporção matemática, né, entre a superfície terrestre, ou seja, os valores reais dessa superfície, e o valor da sua representação, ou seja, o valor, né, que está ali no mapa, o que a gente consegue ali medir com uma reguinha, né? E como que a gente define qual é a escala, né? Isso vai, como eu já falei no início da aula, de acordo com o objetivo desse mapa, né? Então, é de acordo com a necessidade de observar melhor, com maior ou menor nível de detalhamento, né? E a escala, pessoal, ela tem duas categorias, né, mais usadas, que são a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, ela é nada mais, nada menos do que a escala V igual o Dzinho, né, que é o numerador, né, que é o numerador. Esse numerador, ele representa cada centímetro do mapa, cada quadradinho que tem lá no mapa, tá bom? Pelo seu denominador. E o seu denominador representa o quê? Quantas vezes aquele centímetro foi reduzido, né? Quantas vezes essa realidade foi reduzida para caber naquele centímetro? Tá bom? Vamos lá de novo. Esse 1 centímetro, né, que a gente sempre é 1 para 500, 1 para 5.000, 1 para 500 mil, né? Cada 1 centímetro daquele mapa foram esses, por exemplo, como a gente tem aqui, 1 centímetro para 100 mil. Cada quadradinho daquele do mapa, ele tem 1 centímetro. Isso significa que foram 100.000 centímetros reduzidos da realidade para caber naquele centímetro, tá bom? E a gráfica, ela é a representação gráfica, ela é meio com a reguinha. O que é mais fácil da representação gráfica, pessoal? É que a representação gráfica, ela te dá a unidade de medida, já certinha, se é centímetro ou se é quilômetro. Então, geralmente você não precisa converter. Isso geralmente não acontece na numérica, tá bom, pessoal? Vocês têm que converter o valor da escala para centímetros ou para quilômetros quando vocês forem fazer as continhas, principalmente, né, nas relações de 3, tá bom? Então, pessoal, a gente precisa ver, por exemplo, é algo lógico, assim, também é uma questão de percepção. No exercício, talvez, que eu passei na listinha, talvez seja melhor para vocês verem. No exercício que eu passei, eu peço que vocês encontrem a distância real entre o ponto A e o ponto B, tá bom? Porque eu dou o valor, eu dou 1 para tanto, e o valor que é no mapa. E então, vocês procurem X, né, para encontrar esse valor real. Tá bom? Não esqueçam de converter, pessoal. Nesse exercício vocês vão ter que converter, tá bom? Por isso, dessa forma, gente, quanto maior a escala, né, maior será a riqueza de detalhes e menor será o denominador. Isso, pessoal, sabe quando a gente está lá no Google Earth ou no Maps e que a gente quer ver minha casa? É isso que a gente faz. Quando a gente vai ali clicando, olhem lá embaixo, vai ter a reguinha gráfica, né, a representação gráfica e a representação numérica também. Quanto mais a gente vai chegando mais perto da nossa casa, lá no Google Earth, o que acontece? Esse denominador ele vai diminuir,
né? Ele vai diminuindo e você vai tendo uma maior riqueza de detalhes. A área, ela diminui também, porque você não consegue fazer uma escala tão pequena com uma grande área, né? Mas você vai, cada vez que você vai focando mais ali, né, o satélite, esse denominador ele vai diminuindo. E ele vai, isso significa o quê? Essa escala está aumentando. E você está tendo uma maior riqueza de detalhes, até o ponto que você chega lá e pronto, achei minha casa, tá bom? E, portanto, quanto menor a escala, né, menor é a riqueza de detalhes, né? E maior será o denominador, né? Então, quanto maior for esse denominador, né, é aquilo que então quando a gente vai tirando ali, vai voltando, esse denominador ele vai aumentando, né? E de acordo com que ele vai aumentando, significa o quê? Que essa escala está diminuindo, ela está diminuindo, e você vai tendo também uma menor riqueza de detalhes, porque você começa a ter uma visão maior da área. A área ela consegue abranger muito mais, tá bom? Uma outra coisa, por fim, que eu queria falar com vocês, pessoal, é em relação às características dos mapas, né? Então, assim, é o que a gente chama de convenções cartográficas, né? Essas convenções, elas são o quê? Na verdade, assim, elas estão dentro do que a gente chama de elementos do mapa, né? E os elementos do mapa, eles são os títulos, convenções, o norte e a legenda. Essas convenções, por exemplo, elas são o quê? São símbolos pré-escolhidos, né, pela forma, que contém certo grau de compreensão e de intuição do significado, né? Por isso que a gente não pode, por exemplo, fazer um mapa e colocar como floresta um pontinho azul, porque nessas convenções está pré-estabelecido que o quê? Que o azul representa região de água, certo? E que o verde representa floresta, né? E assim vai. Tem uma listinha, né, na internet, quem tiver mais curiosidade, que pode encontrar. E tudo isso é para facilitar essa leitura, né, desse mapa. O título do mapa, ele vem como nada mais, nada menos do que colocar qual é o objetivo desse mapa, né? Então pode ser mapa ambiental, político, mapa geológico, mapa demográfico, né? Tudo isso é de acordo com esse objetivo de qual é a finalidade desse trabalho. O norte, que geralmente ele aparece, né, ali no ladinho do mapa com uma rosa dos ventos, indicando qual que é o encontro ali, onde se encontrar. E por fim, a legenda, né, que a legenda é que mostra, né, o que é o que, né, o que significa o pontinho, o que significa o garfinho. Ali é uma lanchonete, sim. Tá bom, pessoal? Eu tô mandando junto com tudo, eu tô mandando 3 exercícios para vocês, tá bom? Também tô mandando um material de apoio para que vocês possam ler, tá? Eu tentei manter o máximo assim mais simplão para só introduzir mesmo, mas quem tiver qualquer dúvida, né, e quiser saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo, me manda um e-mail, me manda WhatsApp, qualquer coisa que eu posso disponibilizar outros materiais para vocês, tá bom? Desde já, muito obrigada, bons estudos e se precisarem de mim, eu tô aqui. Um beijão e até a próxima aula.